Aqui, gente, temos muitos assuntos para a gente falar do Vasco. O clima ainda é pesado. A derrota para o Flamengo ainda está doendo muito. É difícil virar essa página porque não foi uma derrota qualquer. Foi uma goleada. Isso está doendo no coração do torcedor vascaíno. Ah, Eduardo, a maior goleada ainda é nossa. 7-0 lá em 1931. Beleza. Mas eu nunca vi um vexame tão grande na minha vida. O Vasco passou um vexame histórico no Maracanã e isso não saiu da minha memória ainda. Estou sendo muito sincero aqui. Eu amo muito esse clube, não esperava uma derrota tão dura e tão nojenta como foi essa para o Flamengo no Maracanã. Mas enfim, sobe o like no vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, é muito importante e de graça a sua inscrição. Com toda a humildade do mundo eu peço a sua inscrição e o seu like aqui no vídeo. Então assim, gente, como vocês já sabem, o Vasco negocia com o Coutinho. A reunião que aconteceria hoje passou para amanhã, na parte da tarde, por conta de algumas questões. Exemplo, o Coutinho deve viajar para a Inglaterra para negociar com o Aston Villa a sua rescisão de contrato, para ele voltar e jogar no Vasco. Eu estou vendo alguns jornalistas, comentaristas, querendo colocar água, dizendo que é para o Coutinho pensar mais. Que história é essa? Olha só, gente, não vamos cair nessa papagaiada, não. Que eu não vou ficar vendo jornalistazinho, torcedor de Corinthians, torcedor de São Paulo, torcedor de Flamengo e Fluminense, tá? Querendo colocar água e coisas, energias ruins nos planos do Vasco, não. E você, assim como eu, também não pode aceitar. Nós não temos essa questão de aceitar esse tipo de opinião, ainda mais jornalista, torcedor de outro clube. Que história é essa? Que papo é esse? É jornalista ou é conselheiro? Tá ligando? Pensar, que história é essa de pensar, querendo colocar pulga atrás da orelha de um jogador que é nosso, que é vascaíno? Que papo é esse? Aqui não tem isso não, hein? Aqui não tem isso não. Perdemos sim, foi uma derrota dura, mas o Vasco continua. Esse momento ruim, tenebroso, ele vai passar. Eu creio em Deus que sim. Vou ficar assistindo Zé Ruela falando mal do Vasco, querendo melar, colocar titica na cabeça de jogadores vascaínos, não. Mas não vou mesmo. Não sou muita coisa, não. Mas temos 120 mil seguidores aqui que amam o clube. Temos opiniões diferentes, mas nós amamos o nosso Vasco. Essa é que é a grande realidade. Então o Coutinho já acertou com o Vasco, sim. As questões burocráticas, elas realmente são questões sérias, porque o Vasco depende dessa rescisão de contrato do Coutinho com o Aston Villa. E, enfim, o Vasco vai, com certeza, fazer uma das maiores contratações. Eu sei que é um cria, mas é uma das maiores contratações da história do Vasco. Antes de falar da audiência pública, aliás, eu vou adiantar esse assunto. A audiência pública em São Januário sobre o projeto do potencial construtivo será no dia 11/6, às 19 horas, com transmissão aqui do canal, tá? Ao vivo. Então fica atento aí, se inscreve, confirma a tua inscrição, deixa o like no vídeo, no canal, compartilha com geral. Então, a audiência pública sobre a reforma de São Januário será no dia 11/6, no dia 11 agora. Depois eu viajo para São Paulo, tem transmissão Vasco e Palmeiras. O Vasco enfrenta o Palmeiras no dia 13, tá? Numa quinta-feira. Então, vou para audiência pública, é no centro do Rio, tá? É 1h30 aqui da onde eu moro, mais ou menos. Depois da audiência pública, eu embarco direto para São Paulo, onde eu vou fazer a cobertura e a transmissão do jogo do Vasco com o Palmeiras lá no Allianz Parque, tá? Aliás, esse jogo não vai ser no Allianz, não, tá? Esse jogo não vai acontecer, não. Mas vamos ficar atento e ligado aí, porque as coisas podem mudar. Tá certo? Olha aqui, então, essa informação é importante porque precisamos e vamos, no final desse ano ainda, fechar São Januário por uma boa causa. Reforma de São Januário, ampliação de São Januário. Merecemos uma casa maior, merecemos um estádio melhor para receber a nossa torcida. Pra gente. Merecemos. Então, uma capacidade aí para 48, 50 mil pessoas. É sensacional o nosso estádio São Januário. Olha aqui, gente, uma pausa aqui no vídeo só para falar da galera que ajuda o canal aqui. Tem um Pix passando aqui embaixo.
Olha, desde já vou agradecer a vocês do fundo da minha alma, porque vocês ajudam demais o canal Vasco Connection aqui. Eu não vou cansar de dizer, porque é um recomeço, literalmente. Questão de saúde é uma questão séria, não é brincadeirinha, não, e isso é uma parada realmente de verdade, tá? Então tem um Pix passando aqui. Você que, pô, Eduardo, tô ajudando aqui o canal, eu vou desejar que Deus abençoe 10 vezes mais a sua vida, tá? Dentro da sua crença aí do outro lado. Muito obrigado, não importa o valor, R$ 1, R$ 2, R$ 3, 10, não importa o valor que você, pô, Eduardo, tô fazendo aqui um Pix, mas é de coração, tô mandando aí e tal. Venha para cá, é muito legal. Faça aí, ajudando o canal aqui, você vai estar ajudando, pode ter certeza, vai estar ajudando demais. Eu perco até as palavras aqui, tá certo? Então, tem um Pix passando aqui, toda vez que você quiser ajudar o canal, vem aqui, é Edu Vasco, 1997, 98, ó, errei até o Pix aqui, é Edu Vasco, 1997, 98, @gmail.com. Beleza, gente? Muito obrigado do fundo da minha alma. Eu ainda fico com vergonha dessa parada. Bom, vamos lá, falar desse assunto, né, envolvendo Pedro Martins, enfim, pessoas envolvidos na SAF, né? Eu tô vendo algumas pessoas aqui comentando, sabe? E aí eu fico, gente, eu não tô aqui faltando respeito com ninguém, não. Eu tô falando a verdade, e a maioria aqui, eu tô falando de 99%, entendem que o melhor caminho para o Vasco é a SAF. Hoje eu li um comentário absurdo, olha só. Ah, o Santos não precisou virar SAF até hoje. Ué, o Santos está na primeira divisão? O Santos está bem das pernas? Não tem nada a ver com o Santos, não, meu amigo. Mas o exemplo que você pegou é de um time que está jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa. Eu não tenho vergonha nenhuma, não. Pô, Eduardo, errou feião, a empresa, pô, sacaneou, não cumpriu o contrato e tal. Beleza. Fomos enganados. Nós fomos enganados. Eu não tenho vergonha nenhuma, não. Quem tem que ter vergonha, foram os que fizeram durante 30 anos, destruíram o Vasco. Esses têm que ter vergonha. Esses caras acabaram com o Vasco. Esses têm que ter vergonha de falar de Vasco. Eles têm que ter vergonha de falar. Não deve ficar crucificando a gente porque nós apoiamos a única solução de tirar das mãos deles essa situação envolvendo o clube, né? Num todo. Essa é que é a grande realidade. E essa é que é a verdade dos fatos. Então, assim, gente, vamos lá. O Vasco vai, sim, vender o futebol para uma nova empresa. Isso é fato, tá? Sobre essa situação de salário, podem ficar tranquilos. O Vasco não vai atrasar salários. Eu recebi essa informação aqui, estou passando para vocês. É realmente uma situação que é para a gente ficar atento e ligado, porque o Vasco vai vender uma outra parte do futebol para uma nova empresa. Eu espero uma empresa grande, uma empresa que conheça futebol, sabe? Tem que conhecer campo, tem que entender jogadores. Essa é que é a grande verdade. Não adianta ficar aqui de historinha, dizendo que não, é tipo a 777, os aventureiros da 777. Então, algumas pessoas querem entender. Eu já não quero mais. Ah, não, quero entender, quero ver contrato, eu não quero mais. Existe uma liminar aí, dificilmente eles vão conseguir reverter esse quadro, gente. Vamos focar agora no nosso futuro, nas novas empresas. O Pedrinho, ele sabe disso. Ele está conduzindo o Vasco por um bom caminho. Eu achei essa notícia do Felipe, como diretor técnico, excelente. Não é ex-jogador, não. Não estou falando do ex-jogador Felipe, não. Eu estou falando do profissional formado, Felipe, que tem o campo e teve a preparação na CBF. Então vamos parar também com esse tipo de comentário. Ah, não, vamos diminuir. Por que vocês vão diminuir, pô? Eu quero entender por que algumas pessoas querem diminuir o Felipe, querem diminuir o trabalho do Pedrinho. Quero entender. Sabe por quê? Porque eu olho para o passado e não vejo nada. O passado bom que eu tenho sobre o Vasco, o presidente era Antônio Soares Calçada. O Eurico foi muito bom como diretor de futebol, vice-presidente de futebol. Concordo com vocês. Como diretor e vice-presidente de futebol. Só como presidente foi um desastre, pô. E eu acho que não é difícil admitir isso aqui, não. É só separar as coisas. E quem destruiu o Vasco? Como é que o Vasco chegou nessa situação?
Aquelas situações de, eu faço, o Vasco é respeito. Isso acabou. Esse tipo de dirigente acabou. Já mudou isso já há muito tempo. Lá no Palmeiras, lá atrás, o Paulo Nobre, depois a Leila, os caras reconstruíram o Palmeiras. No nosso maior rival, o Flamengo, a mesma coisa. Mas tiveram que fechar uma torneirinha que ninguém comenta aqui. A torneirinha tinha que fechar no Vasco. E tem que continuar, Pedrinho, fechada. Sabe por quê? Porque senão eles acabam de vez com o Vasco. E como o Pedrinho disse, é um cara que, o cara que tem um coração vascaíno. E assim, fica nítido, fica claro para todo mundo. O Pedrinho é um cara muito correto. Podem ter certeza disso. Tá? Podem ter certeza. Claro, não sou amigão, o Pedrinho é meu irmão, vive... Não. Mas durante o tempo de emissora Globo, vou repetir aqui, cruzando os corredores ali, parei várias vezes, diversas vezes para conversar com o Pedrinho sobre Vasco, sobre bola. É um cara que sabe muito. É um cara com caráter excepcional. Todo mundo gosta do cara. Todo mundo confia na palavra do cara. Então hoje eu falo para você do fundo da minha alma, o Vasco tem um presidente. E se o Lúcio Barbosa souber, ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem. É formar, Lúcio, uma corrente de união em prol do Vasco. Só isso. Porque eu acho que essa derrota para o Flamengo, ela está servindo de lição para muita gente. Mas para muita gente. Podem ter certeza. Tá certo, minha gente? Então, mais uma vez eu vou pedir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, mudou tudo. A reunião seria hoje, passou para amanhã, sobre o Felipe Coutinho. Vamos confiar, vamos acreditar e vamos esperar a cena dos próximos capítulos, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.